Presidente eleito Lula se reúne com parlamentares aliados em Brasília. Comissão de Relações Exteriores elege Esperidião Amin como presidente e Marcos Duval como vice. E Secretaria de Tecnologia da Informação do Senado completa 50 anos de serviços prestados. Olá, hoje é quinta-feira, 10 de novembro, e o Senado Notícias está no ar. A proposta de emenda à Constituição, que pode garantir o Auxílio Brasil de R$ 600, pode ser apresentada agora à tarde. A tramitação começará pelo Senado. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniu pela manhã com parlamentares aliados. Foi a primeira visita do presidente eleito ao local onde está trabalhando a equipe de transição do novo governo, o CCBB, Centro Cultural do Banco do Brasil. Lula se reuniu com parlamentares de partidos aliados, falou do compromisso com a democracia e com os mais pobres, disse que não vai facilitar a compra de armas, prometeu respeito às empresas públicas e diálogo com todos os partidos. O nosso compromisso é muito simples. É reconstruir esse país. A democracia está de volta. A civilidade está de volta. Esse povo vai ser ouvido. Essa frente ampla, como ele falou aí, que mais vale um debate caliente do que o silêncio de uma ditadura como a gente teve sem ter o Congresso. O relator do orçamento, senador Marcelo Castro, que participou da reunião, disse que a expectativa é de que a PEC da transição seja apresentada na tarde desta quinta-feira. Marcelo Castro confirmou que a PEC deverá começar a tramitação pelo Senado e depois será pensada a uma proposta que já tramita na Câmara. Pelo Senado é mais célere, então ela seria votada de maneira mais rápida. Em seguida iria para a Câmara. E na Câmara já tem uma PEC escolhida, a PEC de número 24, que é da autoria da deputada Tabata Amaral, onde a PEC aprovada no Senado, se por acaso for aprovada, ela então seria apensada a essa PEC 24, que já tramitou, podendo ir praticamente diretamente ao plenário. Ontem, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados. Foi a primeira visita de Lula a Brasília desde que venceu o presidente Jair Bolsonaro na disputa eleitoral. O encontro, que durou cerca de 3 horas, aconteceu na residência oficial do Senado. O presidente eleito estava acompanhado do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, da presidente nacional do PT, Gleice Hoffmann, do ex-ministro Aloysio Mercadante e de diversos senadores. No Twitter, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que foram tratados temas institucionais e de interesse do governo de transição. O parlamentar também falou ter reafirmado ao presidente eleito que o Congresso irá trabalhar de forma célere para assegurar recursos que garantam em 2023 os R$ 600 do Auxílio Brasil, o reajuste do salário mínimo e programas sociais necessários para a população mais carente. Senadores comentaram sobre a reunião. É uma conversa de aproximação com o presidente do Senado. Uma conversa para iniciar os trabalhos tanto para dentro do Senado quanto o presidente Lula iniciando o seu processo de transição. E o presidente está fazendo isso. Como futuro presidente da República, ele veio visitar os presidentes tanto da Câmara quanto do Senado e do Supremo para fortalecer o funcionamento das instituições. Depois da reunião com Pacheco, Lula se reuniu com a presidente do STF, ministra Rosa Weber, com o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e outros ministros da Corte. Mais cedo, o presidente eleito se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. No Twitter, Lula destacou que o país precisa de diálogo e normalidade. Depois dos encontros com o Legislativo e o Judiciário, Lula deu uma entrevista coletiva na saída do TSE, ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin e do senador Randolfo Rodrigues. Ele falou sobre o orçamento de 2023 e outros desafios do futuro governo. PEC da transição. Tem muita disposição do presidente da Câmara e muita disposição do presidente do Senado de fazer com que as coisas aconteçam, sabe,
com a maior pressa possível. O que é importante é o seguinte, tem um prazo para votar o orçamento. Nós tivemos apenas uma conversa com o presidente da Câmara, uma conversa com o presidente do Senado. Há muita disposição dos dois, com concordância daquilo que nós estamos propondo. Não foi especificado ainda tudo o que nós queremos. Relação com o Congresso. Não cabe ao presidente da República interferir no funcionamento da Câmara nem do Senado. Nós somos poderes autônomos. Nem eles interferem no nosso comportamento, nem nós no temos. E assim a sociedade vai viver tranquilamente, democraticamente, e as coisas vão acontecer. Urna eletrônica. A urna eletrônica é uma conquista do povo brasileiro. Eu acho que muitos países do mundo invejam o Brasil pela lisura do processo. Um processo que termina as eleições às 5 horas da tarde. Antes das 8, todo mundo já sabe quem foi eleito deputado, quem foi eleito governador, quem foi eleito presidente. Os Estados Unidos, que é o país mais avançado do mundo, ainda estão contando votos até agora no papelzinho para saber quem é que foi eleito. Manifestações contra a eleição. Essas pessoas que estão protestando, sinceramente, essas pessoas não têm por que protestar. Essas pessoas, graças a Deus, sabem pela diferença ter sido melhor do que aquilo que nós merecemos ter de voto. E eu acho que é possível detectar quem é que está financiando, sabe, esses protestos, sabe, que não tem pé nem cabeça. O senador Esperidião Amin foi eleito hoje por aclamação para presidir a Comissão de Relações Exteriores. Marcos Duval foi eleito vice. Amin disse que uma das prioridades da comissão é a apreciação das indicações de diplomatas nesse período de transição de governo. Eu acho que é uma grande oportunidade para o Itamaraty dar uma demonstração prática de espírito republicano e transição. Ou seja, trata-se de profissionais de carreira, há indicações aqui. Eu tenho a convicção de que essas indicações deverão ser referendadas também nesse processo de transição, para que não se estabeleça uma controvérsia que seria muito ruim para o Itamaraty, para o país e para o Senado, por consequência. Todas as comissões do Senado já votaram emendas ao orçamento do ano que vem. Vamos conferir no telão as de hoje e de ontem. Hoje, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou 400 milhões de reais em emendas em 4 frentes: enfrentamento à criminalidade, política nacional de justiça, política pública sobre drogas e proteção e defesa do consumidor. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional também aprovou emendas hoje. São quase 2,7 bilhões de reais para programas prioritários do Exército, Marinha e Aeronáutica. Ontem, a Comissão do Senado do Futuro aprovou 5,8 bilhões de reais para projetos de desenvolvimento. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte aprovou 9,6 bilhões de reais, sendo a maior parte para ações de apoio à educação básica. A Comissão de Infraestrutura aprovou, entre outras emendas, a destinação de 3,5 bilhões de reais para a conservação e recuperação de ativos de infraestrutura da União. A Comissão de Meio Ambiente aprovou 1,2 bilhão de reais para ações de preservação do meio ambiente. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo aprovou 9 bilhões de reais para infraestrutura turística e urbana. As comissões de Assuntos Econômicos, Assuntos Sociais, Ciência e Tecnologia, Segurança Pública, Direitos Humanos e Transparência, Fiscalização e Controle já haviam aprovado emendas na terça-feira. Todas essas emendas seguem agora para a análise da Comissão Mista de Orçamento e o relator-geral, senador Marcelo Castro, deve apresentar parecer preliminar até sexta-feira da semana que vem. O plenário do Senado aprovou ontem medidas provisórias editadas pelo Poder Executivo. Entre elas, a que garante o pagamento do Auxílio Brasil até o fim do ano. O texto foi publicado em julho deste ano e perderia a validade no fim de novembro.
Uma das medidas provisórias aprovadas garante o aumento no valor do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 até dezembro. A MP libera um crédito extraordinário de 27 bilhões de reais para o Ministério da Cidadania. Recurso que deve ser usado ainda para o financiamento de outros programas sociais. Com a aprovação da medida provisória, garantem-se recursos para o pagamento do acréscimo de R$ 200 no programa Auxílio Brasil e o aumento do valor do Auxílio Gás, na ordem de R$ 1 bilhão e 40 milhões. Também serão destinados 500 milhões ao programa Alimenta Brasil, programa social que garante o abastecimento alimentar das pessoas com aquisição e distribuição de alimentos pela agricultura familiar. O restante dos recursos, 86,9 milhões, destinam-se ao pagamento dos custos e encargos bancários relativo ao programa Auxílio Brasil. Outra medida provisória analisada prevê compensação tributária para instituições financeiras que sofreram inadimplência no recebimento de créditos. A partir dessa MP, os bancos podem deduzir essas perdas quando determinarem o lucro real e a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido. A regra vale para operações de crédito com um atraso superior a 90 dias ou com pessoas jurídicas em processo de falência ou recuperação judicial. O tratamento tributário diferenciado pode ser aplicado a partir de janeiro de 2025. Nós estamos definindo critérios técnicos para que os bancos não possam aumentar ou diminuir as suas provisões, mas ter, a partir do ano de 2025, critérios estabelecidos em cima das provisões que foram realizadas para enfrentar a inadimplência bancária. Isso é muito importante, porque isso vai permitir que esses créditos possam ser reconhecidos. Isso estima-se que isso pode permitir daqui a 3, 4 anos um aumento no próprio capital dos bancos de 19 bilhões e que vai significar a capacidade de emprestar mais no mercado de crédito privado, algo como 200 bilhões de reais. A terceira medida provisória prorroga o Plano Nacional de Cultura até o fim de 2024. O PNC é um conjunto de 55 metas para setores da cultura e da economia criativa. Tem como objetivos aumentar a geração de empregos, o lançamento de filmes brasileiros, a qualificação de pessoal e a modernização de museus e bibliotecas públicas, entre outros. Ao ser instituído em 2010, o Plano Nacional de Cultura configurou pela primeira vez a possibilidade de uma política pública na cultura que transcende a temporalidade e as conjunturas dos ciclos de governos. A partir de então, o Brasil passou a dispor de uma política estratégica de longo prazo no setor, vital para o desenvolvimento sustentável do patrimônio cultural do país, traduzindo toda a diversidade de aspirações e desejos da nossa rica cultura nacional. Dessa forma, é pertinente, justa e oportuna a iniciativa de prorrogar o atual Plano Nacional de Cultura. A Secretaria de Tecnologia da Informação do Senado, Prodazem, acaba de completar 50 anos. A data foi lembrada em solenidade na manhã desta quinta-feira. Com a apresentação do Coral do Senado, bolo de aniversário e um pátio lotado de servidores, a cerimônia contou também com a presença do senador Isalci Lucas, presidente da Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia, Inovação e Pesquisa. Eu fico imaginando, 50 anos atrás, quando o processo era todo manual, Hoje você tem toda a tecnologia trabalhando, simplificando todo o processo legislativo, o orçamentário. Fico imaginando trabalhar um orçamento como nós trabalhamos hoje, se não tivesse a tecnologia. Antigos diretores também estiveram presentes e servidores aposentados foram homenageados. Um vídeo institucional contando a história do Prodazem foi exibido durante a cerimônia. Há 50 anos, o Prodazem busca e cria soluções. O Senado sempre esteve à frente das questões vinculadas à tecnologia, à inovação, mas principalmente à
utilização da tecnologia e da inovação em prol do Senado Federal, em prol do funcionamento interno da Casa e em prol especialmente dos serviços prestados. Além de dar suporte a toda a atividade legislativa, o Prodazem também auxilia os demais setores do Senado. Ao longo desses 50 anos, criou um sistema pioneiro de indexação que ampliou o acesso a documentos e informações legislativas. É responsável ainda pela conexão do Congresso, TCU, Assembleias Legislativas Estaduais e câmaras municipais por meio do Interleges. O Prodazem teve grande destaque na Assembleia Nacional Constituinte em 88 e se tornou referência no Brasil e no mundo durante a pandemia, quando em 8 dias criou o sistema de deliberação remota. Nós somos o primeiro Senado do mundo a fazer as sessões semipresenciais, virtuais. Então, votando virtualmente. Depois da primeira sessão, que voltou a calamidade pública no país, o telefone não parou de tocar aqui, até de outros países. Queriam entender o que a gente tinha feito, como foi tão rápido, as assembleias legislativas e câmaras, por meio do Interleges ou até diretamente. Então, a gente passou o know-how, a gente ensinou, a gente descreveu, fizemos um manual para explicar o que a gente fez e quem não pudesse fazer como nós fizemos, fazer com ferramentas análogas. A gente conseguiu dar esse apoio para as câmaras e assembleias e até outros parlamentos de outros países. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.